Olá pessoal, meu nome é Edson Cavalcante Júnior. Hoje continuamos nossa série de vídeos sobre a plataforma TradingView. Hoje nós vamos ver essa barra, a barra de desenhos que a gente pode ativar e desativar aqui, ó, o painel de desenhos. Pode ser utilizado para estudos de análise técnica, né? Vamos ver alguns itens que ele tem disponível para a gente. Vamos abrir mais aqui, isso, deixar bem claro. Vamos tirar esse, vamos esconder um pouquinho o volume por enquanto, para a gente fazer as nossas análises. Nós estamos aqui no euro-dólar. Então, a primeira aqui é a cruz, ó. Que é o cursor. O cursor pode ser um cursor de ponto, um cursor de seta, certo? Ó, a setinha aqui. Pode ser um cursor borracha também. Beleza? Vamos manter o cursor de cruz. Aqui já começar os elementos. No primeiro item aqui são linhas. A gente pode criar linhas, né? Uma linha horizontal. A principal aqui, por exemplo, se eu quero ver achar uma tendência, ó, eu pego a linha aqui, eu vi que teve uma tendência aqui, eu vou puxar aqui, ó. Puxei, certo? Então ele se estendeu até lá em cima, mas isso daqui está configurado, ó. Automaticamente já abre para a gente aqui essas informações aqui, ó, onde que eu posso configurar, salvar o modelo, ó, salvar as configurações que eu fizer aqui, eu posso salvar como modelo também. Posso alterar a cor, ó, alterar a espessura, alterar o tipo da linha e aqui, ó, temos aqui, ó, estender à direita. Ele está estendido à direita. Se eu tirar estender à direita, veja o que acontece. Ele parou onde eu tinha parado, ó. Certo? O que mais nós temos aqui? Ponto intermediário, que é esse pontinho aqui, legenda de preço, que mais? Intervalo de preço, daí tudo que está aqui, ó. Quando eu tiro isso daqui, ó, ele começa a retirar as informações, ó. Intervalo de barras, intervalo de data hora, distância, ângulo, tá vendo, ó? Aqui eu vou inserindo as mensagens que eu quero nessa caixinha aqui. Eu posso escolher, por exemplo, só o ângulo e o número de barras aqui, ó, intervalo de barras, 75 barras, 89 dias, beleza? E o ângulo também, que é interessante. A força do movimento, né? O ângulo nos dá a força daquele movimento. Quanto maior o ângulo, maior a força da tendência. O que mais nós temos aqui? Podemos colocar um texto em cima aqui em cima da linha. Podemos alterar as coordenadas aqui, aumentar um pontinho ali, ó. Veja que ela começa a se mexer, ó. Você pode ir movimentando ela, ó, para lá, para cá, no preço também, subindo, descendo. Certo? A visibilidade, aqui se ela é visível, em quais time frames ela é visível. Por exemplo, se eu tirar o dias, ele não vai aparecer, porque nós estamos no time frame diário. Se eu mudar o time frame aqui para 30 segundos, opa, ele não deixou a gente mudar, vou mudar aqui para 1 hora. Vejo que sumiu aqui para a gente o nosso desenho, ó. Sumiu, vou botar 4 horas aqui, ó. 4 horas, não está aqui. Opa, não, está aqui, ó. Ela aqui, ó. 4 horas, ela está aqui, ó. Beleza? 4 horas. Aqui de 1 hora também está aqui, é que ela aumentou o gráfico. Não conseguimos ver. Mas, por exemplo, de 1 hora também está aqui. Aqui ele está mais puxado a ele aqui, ó. Beleza? Somente no diário que ele não vai aparecer. Mas vamos voltar novamente aqui, colocar o diário de novo e vamos voltar para o diário. Aí, vamos ajeitar aqui, ó. Você clicando na barra de preço, com o botão esquerdo, e movimentando o mouse, você reajusta já automaticamente o gráfico. Para você dar zoom também, você pode vir aqui, ó, aumentar zoom, diminuir o zoom. Vamos aumentar o zoom aqui, ó. Pode ir também o zoom no botão do meio, no roller do seu mouse. Aqui, vamos deixar aqui. Tá bom. Parar por aqui. O que mais nós temos aqui nas configurações desse botão?
tirando a visibilidade, ok, fechamos. Mas tem aqui ó, um alerta também. Eu posso criar um alerta do que? Quando o preço cruzar, ó, cruzando abaixo. Se o preço cruzar abaixo dessa linha aqui, ó, por exemplo, nesse momento aqui, quando ele cruzou aqui, ele emitiu uma mensagem para a gente que o preço cruzou a nossa linha de tendência. Interessante, né? Então você pode deixar vários alertas no gráfico e só aguardar o mercado, pô, cruzou ali, pô, agora já dá para me operar, deu o sinal que eu precisava para me operar, beleza? E aqui configurando as notificações, como já vimos nas partes dos alertas. Esse é um tipo de linha. Tem vários, né? Vamos ver aqui, ó. Eu posso desenhar uma linha horizontal como um suporte. Vamos supor que aqui, para mim, é um suporte, certo? E aqui é uma resistência, né? O que seria uma resistência? O preço normalmente, vou clicar de novo. O que seria um suporte? Suporte é normalmente onde o preço bate e volta. Ó, ele foi, bateu de novo, voltou. Bateu várias vezes e voltou. Quer dizer, aqui é uma linha de suporte forte. E a resistência é o contrário. O preço sobe, bate e volta. Sobe, ó, veja que ele formou um canal aqui. Ó. O euro-dólar formou um canal diário aqui, que você pode utilizar para começar a operar. Quando o preço chegar aqui, você compra. Quando o preço chegar aqui, você vende. E assim por diante. Então, esses são mais dois tipos. O que mais nós temos aqui? Ângulo de tendência. Eu posso desenhar um ângulo de tendência aqui. Ó, aqui ele me deu que deu 32 graus. Se eu modificar aqui, ó, ele vai me dando o grau dessa linha de tendência. O que mais nós temos aqui? Linha vertical. Também, topo e fundo plano, canal separado, ó. Opa. Aí, ó, você vai desenhando, você faz diversos tipos de desenho aqui, ó. Eu posso vir aqui dizer que é um canal aqui, ó, como nós tínhamos desenhado aqui. Eu vou puxar aqui, ó. Daí nós temos aqui um canal que a gente tinha colocado, né? Um canal aqui. Veja, ó. Desenhamos um canal. Temos esse canal aqui. E a gente pode começar a operar dentro desse canal. O que mais nós temos aqui? Temos outros aqui, VWAP. Na linha de baixo aqui temos outros aqui, ó. Fibonacci, que é muito utilizado no mercado, né? É muito assertivo o Fibonacci. A gente pode pegar uma retração de Fibonacci. Vamos pegar o primeiro aqui, ó. Então eu vou verificar aqui. Vou verificar essa subida e ver quanto que ele retraiu aqui, ó. Qual a porcentagem de Fibonacci que ele retraiu. Eu vou puxar daqui de baixo, ó. E aqui em cima, ó, no topo, vejo que ele retraiu até 0,38,2 e depois voltou a subir. E outra forma para a gente operar também, ó, vamos fazer o contrário aqui agora. Ó. Nós vamos puxar. Nós vamos puxar aqui, ó. Vou pegar aqui a retração. Vou pegar daqui para cá e saber a retração. Ele retraiu praticamente 100%. Ó. Se a gente quiser saber a retração com base à expansão de Fibonacci, que seria o contrário. A gente quer saber a expansão, quanto que ele se expandiu depois que deu o pivô que a gente chama, né? Quer ver? Ó, vamos aqui. A extensão de Fibonacci nada mais é que você puxar desse ponto para o ponto máximo aqui e retornar a retração dele. Ó. Retornou. Veja que o preço, ó, eu vou puxar aqui só para melhorar a nossa visão. Ó. Ele retraiu 100%, andou 100%, ó, mesmo tamanho que veio para cá, ele voltou. Depois ele voltou novamente, depois ele deu uma recuadinha, foi até 61,8, foi até 2.000 e continuou, e foi nesse movimento. Aqui, por exemplo, um outro exemplo, eu posso também vir aqui em indicadores e tem aqui a autoextensão do Fibonacci. Ele vai colocar automaticamente para mim, ele vai procurar e vai colocar automaticamente o
extensão de Fibonacci. Veja que ele buscou o último aqui, ó. Vamos visualizar, ó. Como é que ele desenhou aqui? Vou dar um zoom aqui. Vamos dar um zoom. Aí, ó. Para poder ver melhor aqui o que ele fez. Olha lá. Ele puxou. Veio até o ponto mais baixo que ele tinha, que o preço se movimentou. E até o preço mais alto e deu um zigue-zague aqui no preço mais alto. Veja que o preço ele foi até 61,8, que é o número áureo do Fibonacci. Se vocês forem procurar na internet, o número áureo do Fibonacci é o 618. Então veja que ele bateu no 618, perfeito. Depois deu uma recuadinha, depois continuou o avanço dele e andou mais um pouco. Agora, por enquanto, ele parou aqui. Provavelmente aqui, ele deve ter parado aqui no 200% mais ou menos, né, da projeção. Se eu quiser projetar aqui, deixa eu ver se eu acho uma ferramenta aqui. Eu vou pegar a mesma ferramenta aqui, ó. Vou pegar a mesma expansão de Fibonacci, ó. E vou fazer a mesma coisa que ele fez. Aqui, aqui. Veja se eu pegar aqui, ó. Se eu pegar e puxar aqui, olha lá, eu posso ir movimentando e ver quanto que ele se estendeu, ó. Aqui, ó. Se eu pegar aqui, olha só, ó. Eu peguei o ponto, puxei até aqui a linha. Daqui para cá é 100%. Onde está o número 1 é 100%. Vamos puxar para cá, ó. Então quer dizer que ele movimentou 100% e parou no 100%. Ele projetou 100% e parou novamente. Então ele foi para o 61,8, parou, depois no 100% ele parou novamente. Ok? Então esses são pontos importantes para ser analisado. Agora vamos retirar essa extensão aqui para limpar o gráfico. Aqui também, para mim limpar, eu posso vir aqui em remover, botão direito, ou posso dar um delete, clicar em cima e dar um delete diretamente. Então temos vários aqui, ó. Posso pegar um canal de Fibonacci. Vamos desenhar um canal de Fibonacci aqui. Olha lá, ó. Posso desenhar um canal de Fibonacci. Se eu vier aqui, desenho teoricamente um canal aqui. E temos vários canais aqui de Fibonacci. Temos também, o que mais nós temos aqui? Zona temporal, canal de Fibonacci. Aqui, ó, o quadrado de gain. Eu posso vir aqui desenhar o quadrado de gain, ó. Então, no quadrado de gain, vamos voltar aqui. Vamos tirar o quadrado de gain. Vamos pegar um outro aqui, ó. Ó. Opa! Espera aí. Deixa eu ajeitar aqui. Voltar lá. Aí, aqui tá bem bonito, ó. Vou pegar o meio, vou botar aqui onde foi a ponta aqui, ó. Beleza? Então agora nós temos o desenho, ó, dos canais de Fibonacci. Veja que interessante, ele perseguiu aqui essas duas linhas aqui, 0,25, depois ele rompeu as linhas, daí ele foi embora, ó. Daí ele foi embora. Então você pode fazer diversos estudos aqui em cima dessas ferramentas de desenho. Aqui embaixo eu tenho mais alguns, ó, quero desenhar um retângulo, né? Por exemplo, eu quero desenhar aqui que houve um canal, né? Igual a gente tinha visto ali, né? Aqui na região aqui houve um canal. Então, olha lá, ó, a gente desenha esse canal. Eu posso vir aqui também, ó, vejo aqui, e configurar ele também, ó. Posso alterar as informações dele. Todas essas ferramentas aqui, triângulo, arco, curva dupla. Aqui eu tenho alguns aí, ó. Eu posso vir
digitar inserir um link de um tweet. Vejo aqui nota ancorada. Posso colocar um texto, colocar um balão de texto, certo? Então a gente pode fazer inserir várias figuras aqui também, ó. Posso inserir vários tipos de figura aqui também, ó. Um smiles, certo? Aqui nós temos aqui no padrões de Kendall. Isso daqui são padrões de Kendall da análise técnica. Os mais famosos é cabeça e ombro, a ondas de Elliott. Então, por exemplo, ombro, cabeça e ombro. Vamos procurar uma aqui. Aqui encontramos um aqui, um ombro, cabeça, ombro. Vamos pegar o desenho aqui agora. Ombro, cabeça, ombro, ó. Teoricamente, é isso aqui, ó. Ombro esquerdo, cabeça, olha lá, ó. Ombro direito. De aqui, não foi um ombro perfeito, porque teve uma movimentação aqui, mas basicamente é isso. Veja pelo desenho, olha lá, como é que ele é o desenho. Ombro, cabeça, e tem um ombro, cabeça, ombro invertido também, que é a figura inversa, né? Então, esses são padrões da análise técnica muito utilizados no mercado para operações. Porque quando você identifica ele aqui, ó, esse movimento, certo? Você identificou. Então, qual que é a análise que você tira? Que a partir daqui, se ele romper essa linha aqui, ele vai completar o tamanho do ombro. E foi o que ele fez, ó. Exatamente isso, ó. Vamos supor que o preço estivesse aqui, formou. Qual que seria a sua ideia? Não, o preço ele vai agora romper e vai fazer toda essa perna aqui, ó, essa perna esquerda aqui, ele vai fazer do lado direito. E realmente foi isso que ele fez. Veja que impressionante que é esses padrões gráficos, como às vezes eles são precisos, né? O que mais temos aqui? Posição comprada, posição vendida, previsão, range de data, intervalo de preço. São diversos tipos aqui. Vamos pegar aqui posição vendida. Vamos supor que eu estou com uma posição vendida. Eu quero verificar, ó. Eu vou botar aqui que o meu stop vai ser aqui em cima, ó. Nessa análise, eu vou botar que o meu alvo vai ser aqui embaixo, ó. Ele já nos dá para a gente qual vai ser o risco-retorno, ó. 2:1. Eu vou botar, vamos supor que eu coloco aqui um pouquinho mais para cima, ó, acima da cabeça aqui, ó. O meu stop é acima da cabeça, ó, risco-retorno 1,63. Sempre você deve utilizar um risco maior que 1 entre o seu stop e o seu alvo. De preferência, 2, 3:1, né? No caso aqui, esse risco-retorno, o que nós colocamos aqui, ó, ficou em 2. Aqui já ficou um pouco menos, ó, 1,65, né? Acima da cabeça aqui. 1,5 ponto. Também daria, né? Também daria. Certo? O que mais temos aqui? Temos a régua, para você medir aqui a distância. Ó, ele vai te dar quantos dias foi, quantas barras foram. Temos o zoom aqui, o magnético, que ele vai puxando. Vamos supor que eu ativo o magnético aqui, pegue uma linha, ele vai puxar a linha para o preço, para próximo do preço, ó. Ele automaticamente vai puxando a linha para próximo do preço. Ok? E depois outros que são triviais aqui, como ocultar, travar a ferramenta de desenho, excluir. Basicamente é isso que tem de bem. Então você pode fazer diversos desenhos, você pode fazer aquela análise técnica e depois salvar essa análise técnica, dar print dessa análise técnica e passar para quem você gostaria de passar, para a internet, YouTube, ou na própria comunidade aqui do TradingView. Muita gente faz isso, faz os estudos de análise técnica, realiza, deixa todo o gráfico desenhado e depois transmite essa análise técnica, esse gráfico para a comunidade. De graça ou via assinatura também, né? Antes de finalizar o vídeo, nós estamos com duas promoções aí nos nossos 2 cursos lançados na plataforma Udemy.
o Conhecendo a Plataforma MetaTrader 5, a maior plataforma de negociação do mercado financeiro. Nesse curso, com mais de 20 aulas, vemos desde as principais funcionalidades da plataforma MetaTrader 5 até criar robôs de negociação low code, ou seja, sem programar. Também realizamos backtests, aprendemos a realizar backtests para validação de estratégias de negociação, entre outros assuntos. E também temos a promoção do curso Python na Bolsa de Valores. Essa linguagem espetacular para análise financeira. Nela também é possível realizar backtest de estratégias. Vamos ver também nela backtests e criar estratégias de negociação nela também. E diversos análises gráficas que podem ser feitas através desta linguagem espetacular. Então por hoje é só, um abraço e até mais.